Olá, meus queridos, minhas queridas, que a luz esteja com vocês de forma especial hoje e sempre. Estamos aqui mais uma vez falando de espiritualidade, de amor, sobre a vida, aqui, né, no Instituto Ivan Martins, onde acontece toda quinta-feira Consciência Paranormal, sempre às 19 horas. Lembrando sempre que aqui não tem mestre, somos todos alunos, viajores do universo. Mais uma vez, como disse Sócrates, o filósofo, eu só sei que nada sei. Então, essa é a proposta. Vamos aprender juntos? Vamos? Quando a gente entende que nada sabe, começa o aprendizado. Então, antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu quero saber, você já está inscrito no meu canal, no Instituto Ivan Martins? Não? Então, se você não estiver, se inscreva, me ajude nessa jornada de luz, né? Convida vizinho, periquito, papagaio, o seu sogro, aquele primo chato, quem sabe ele deixa de ser tão chato, né? E vamos fazer uma grande corrente de amor, porque nós estamos precisando, gente, né, de semeadores de luz. Então, uma atitude simples, vai lá, se inscreva no canal e vamos nos fortalecendo. Gente, a minha convidada de hoje, ela é mentora de vida saudável. Ela é escritora, palestrante e tem um compromisso, um profundo compromisso com a integração do bem-estar físico, mental e espiritual. É nutricionista clínica, terapeuta holística e ela traz uma, né, abordagem, trazendo essa mistura da nutrição funcional com a sua expertise em várias terapias holísticas e integrativas, PNL, que vocês já conhecem muito bem, e constelação, né? É fundadora da Lúria Life. Então, vamos lá, vamos conhecer mais de Genevieve. Seja bem-vinda, querida. Um prazer estar aqui. Que prazer ter você aqui. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Uma delícia. Esse ambiente maravilhoso, cheio de coisas lindas. Já cheguei aqui paparicando as suas coisas. Que gostoso isso. Que bom que você se sente bem. Essa é a ideia, que vocês se sintam em casa. É bem essa sensação, né? Quando a gente... Um lugar que traz a espiritualidade, um lugar que traz essa possibilidade de a gente trocar. Ninguém precisa ser uma coisa só, nós podemos ser multicoisas, né? Então, que bom que você traz essa visão dentro da nutrição, essa visão mais espiritualista, que tira um pouquinho, né, dessa rigidez, muitas vezes, que nós encontramos. Fala um pouquinho sobre esse seu trabalho como nutricionista funcional. Na verdade, eu uni, né, a espiritualidade, o conceito mais amplo de saúde, que inclui saúde emocional, psicológica, mental, nosso comportamento, nosso ambiente, a alimentação, porque essa é a base da alimentação, né? Quando nós nascemos, nosso primeiro contato com o alimento é através do cordão umbilical, no útero da mãe, e isso está totalmente envolvido a questão energética, espiritual, emocional, o ambiente em qual aquela mãe está inserida, e assim que nós nascemos, nós vamos desenvolvendo o nosso comportamento alimentar a partir dessa interação da nossa energia com a energia do ambiente, todas essas coisas. Então não adianta falar em nutrição sem falar de toda essa gama de coisas que sustentam o nosso comportamento. Então a nutrição funcional e a nutrição holística, o que ela olha? Para o ambiente e para o indivíduo. E aí, a partir disso, a gente estrutura um ambiente melhor para que você tenha um comportamento alimentar melhor. Então, não é baseada em prescrição alimentar, nem proibição de nada, em nenhuma dieta X, Y, mas é baseada na sua reconexão com você mesmo. E por que você se nutre? Do que você se nutre e para que você se nutre? Então, são 3 questões que a gente aborda ali, trazendo as técnicas e as ferramentas da terapia, mas para que esse indivíduo reencontre esse caminho de se nutrir com amor, com equilíbrio. Tudo é energia, né? A ciência ayurvédica traz muito isso, essa questão da energia, assim como também a cultura chinesa básica traz muito essa questão. Os alimentos quentes, alimentos frios, alimentos isso, alimento aquilo. Quanto que isso interfere no seu trabalho? Interfere de alguma maneira, com certeza, porque essa base é a base que a gente usa na prescrição e na orientação alimentar. No entanto, a gente não fica preso a isso, no sentido de que, por exemplo, nós estamos num país tropical. Então, o metabolismo é outra, a cultura é outra, a movimentação energética é outra, as nossas condições são outras, a forma de pensar influi na nossa energia, que influi no nosso metabolismo, que influi naquilo que a gente necessita. Então, se a gente ficar preso no dogma, porque virou um dogma essas muitas
vertentes alimentares, a gente perde a questão da individualidade. Então, o indivíduo passa a ser mais um dentro de um protocolo, entende? Não, e na nutrição holística a gente trata o indivíduo dentro das suas características e das suas necessidades. E aí, com isso, a gente adequa as culturas, incluindo a questão das fitoterápicos, a cultura indígena, né? Que até tem mais a ver com a gente do que... Com certeza. Eu comentava isso hoje, não sei se foi com o Rafinha, acho que foi com ele. Comentava o seguinte, que quando eu era criança, a gente encontrava uva uma vez por ano. As maçãs você encontrava as da Argentina, que vinha direto, e era um só também. E a fruta que você tinha o tempo todo era laranja, banana, às vezes um abacate, alguma coisa. Hoje você tem uma oferta imensa de frutas e legumes o ano todo. Então você é capaz de encontrar uva de janeiro a janeiro, morango de janeiro a janeiro. Isso é bom ou ruim? Isso não é nem bom nem ruim, né? A gente não divide entre bom e ruim, bom e mal, não. Mas isso leva a uma questão de que... Você já percebeu que quanto mais você tem informação, quanto mais você tem possibilidade, mais você precisa ter uma autoconsciência para fazer escolhas? Então, por exemplo, o alto consumo de frutas ricas em açúcar, como a uva, é prejudicial. No entanto, se é um atleta, é ótimo. Então, é mais a autoconsciência, a gente usar todos os recursos que a gente tem ao nosso favor. Hoje, a gente tem a internet. Alguns estão nos assistindo e estão aproveitando esse momento para enriquecer, de alguma maneira, a sua vida. Outros estão vendo coisas que não têm nenhum valor, não agregam em nada, não nutre a mente, por exemplo. Então, a grande oferta de alimento, tanto de alimentos naturais quanto de fast food, faz com que você tenha que ter uma base maior de autoconhecimento. Sabe, uma base maior sua para que você possa olhar para esse alimento e fazer escolhas melhores? Então, quanto maior a possibilidade, maior a nossa responsabilidade na hora de escolher, entende? E é muito a questão da individualidade, por exemplo, a idade. Dependendo da idade, um alimento que seja mais favorável para aquela faixa etária, para o seu metabolismo. Dependendo do seu hábito de vida, né? Você pratica um exercício físico, uma atividade, dependendo das suas questões mesmo, as questões genéticas, as questões, por exemplo, energéticas, os médiums, né? Os médiums têm a tendência de sentir mais fome, de se sentir mais desgastado, de precisar de um pouco mais de carboidrato. Os médiums? Gasta mais, né? Já estou justificado, tá vendo? É por isso que eu sou gordinho, porque eu preciso comer mais, tá vendo? E aí, essa é a questão do equilíbrio, porque muitas vezes a gente acaba comendo mais e até engordando para ter essa proteção energética, né? Cria mesmo um campo. E aí, quando tem um excesso, tem uma falta. Então, talvez esteja faltando descansar, talvez esteja faltando dedicar tempo a um hobby, dedicar tempo a outras coisas que preencham aquele lugar da recuperação energética, além do alimento, né? E hoje não, hoje as pessoas usam o alimento para tudo. Eu tô triste, eu como. Aí eu tô feliz, eu como também. Jesus nasceu, aí eu como. Aí Jesus morreu, vamos comer também. Então não é a questão a comida em si, é a questão por que eu tô comendo? Pra que eu tô comendo? O bacalhau ou de Páscoa é muito bom, né, gente? Não vou negar não, que eu gosto bastante dos dois. Ainda tá valendo a ressaca pós-Páscoa? E é muito maluco, porque quando termina o ano, todo mundo sabe o que tem que fazer ou quer fazer uma mudança, mas poucos fazem, né? Poucos fazem porque falta consciência. Então fica tentando resolver o sintoma. Por exemplo, eu quero resolver o peso. Eu quero resolver o comportamento. Eu quero resolver o comer açúcar. Eu quero parar de comer tal coisa. Mas o problema não é o sintoma, né? Aquele sintoma ali é só um sintoma. Qual que é o seu problema real? De base. Então a nutrição funcional, a nutrição holística não trabalha com proibição. A gente trabalha com caminhos terapêuticos para que a gente busque dentro desse indivíduo lugares mais saudáveis, mais nutridores e outras coisas que amparem essa vida, que não seja só o alimento. E é possível fazer isso sem ficar chato? Sim, na verdade, acho que essa é a coisa mais interessante, é que não fica chato, porque você pode tudo. Mas nem tudo te convém, né? Não, porque, gente, eu já fui algumas vezes a nutricionista. Aí passa... Lá vem a reclamação. Não é reclamação, é uma constatação. Aí passa para você uma relação de coisas. Você fala, ok, se eu tivesse uma cozinheira... Ia dar certo. Se eu não fizesse mais nada da vida, além de fazer comida, daria certo. Mas na vida prática, na vida como São Paulo, por exemplo,
que você acorda 6 horas da manhã, vai dormir às 2 às vezes, dentro de uma correria, dentro do seu dia a dia, é muito difícil manter. A não ser que você tenha a opção de escolhas. Você possa chegar de repente num restaurante por quilo, seja o que for, que é o que todo mundo come no dia a dia, e você ali ter a opção, né, de montar ali um cardápiozinho. Mas ali, isso que é importante. uma coisa mais agradável. Porque, Genevieve, me diz uma coisa, como é que trabalha-se com nutrição hoje quando você abre a internet e tem tanta coisa oferecida como se fosse um verdadeiro fast food mesmo, né? Um fast food de nutricionistas. Sim. Então, oferecendo aquilo que você quer ouvir. Coma 100 quilos de chocolate, mas coma só chocolate. Coma não sei quantos quilos de carne, faça dieta da E cada proteína. hora eles dão um nome mais legal, eu acho interessante, eles são bem criativos. Como é que trabalha? Como é que se trabalha hoje quando tem tanta desinformação? Na verdade, eu acho que para quem está trabalhando com isso como um propósito e leva a sério a profissão e está se dedicando, é ótimo, porque quanto mais a pessoa busca esse tipo de desinformação, mais dá errado. Então, quando ela chega para mudar, ela já chega mais motivada. A gente pode ver o copo meio cheio, meio vazio. Exatamente. Então, quando ela chega, ela já tentou de tudo, ela já fez todas essas dietas, ela já tomou todos os chás seca-barriga, ela já deu vários pulinhos, fez uma simpatia, procurou um médium, um tarô. E ela tá mais disposta a mudar. Eu falo assim, agora chega, agora vamos aprender a comer? Porque a gente deveria ter aprendido a comer da infância, né? A gente deveria saber o que esse alimento faz dentro do meu corpo. O que isso aqui? Isso aqui reage com o quê? Se mistura com o quê? E isso me traz o quê? As pessoas não sabem isso. Então eu trabalho mais com comportamento alimentar para que a pessoa tenha autonomia. Então, por exemplo, ela vai entrar num restaurante e ela não vai escolher por proibição. Ela não vai olhar os nãos, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Ela vai falar assim, olha, eu tô precisando de consumir mais alimentos, por exemplo, verde escuro. O que tem aqui de opção para mim? Olha, eu não consegui ainda hoje o meu aporte de proteína. Então, o que tem proteína que seja bacana para mim, de uma digestão boa, né? Então, a pessoa começa a procurar o que ela precisa nos lugares e se torna prazeroso encontrar pratos diferentes, lugares diferentes, conhecer lugares, a partir de você escolher o que você precisa e o que você quer. E não como a mãe fazia. Não come isso, não come aquilo. Mas a gente vem de uma cultura de pais e avós do pós-guerra. Né? Influencia muito. A gente vem de uma cultura onde eles passavam fome, então eles falam assim, você tem que comer. Você tá magrinho. Até o último... Né? Como era? Até a última garfada. Até a última garfada. Você tem que comer comida que dê sustância. Exatamente. Né? As bochechinhas tem que ficar... Bochechinha tem que ficar as perninhas, grande, se tivesse com a perninha fina, tava doente. Entupia a criança de maisena, ficar aquelas perninhas inchadas de amido, né? Então a gente vem dessa cultura. Sim. A gente vem dessa cultura. E depois vai encontrar no meio do caminho as anorexias, os anorexios também, porque também tem homem que pratica anorexia, né? A gente vai encontrar isso tudo. Você não vê com uma certa dificuldade trabalhar hoje numa cultura onde todo mundo quer ser magro, mas ninguém quer pagar o preço de ser magro, ninguém está interessado em saúde, é mais uma questão de magreza, custe o que custar. Como lidar com isso hoje, sobretudo nas redes sociais? Acredito que é público, né? Meu público lá no início, quando eu me formei, era esse público que ia para academia, que queria emagrecer a qualquer custo e não se importava muito com saúde. Como eu enveredei pela área da terapia, pela ressignificação, eu trabalho com trauma. São pessoas que têm fobia, têm trauma, e isso impacta no comportamento alimentar. Eu trabalho muito com reprogramação dessas emoções. Então, eu não encontro esse público. O meu público são pessoas que chegaram numa maturidade, que percebem que precisam de saúde para ter longevidade, que percebem que passar a vida se atacando, seja com excesso ou com falta, não é legal. Não é o caminho. Não é o caminho. É um público que está tentando se amar, que está tentando se reconhecer, se olhar no espelho e gostar do que vê. Mas o seu público também tem direito às derrapadas? O que seria um derrapado? Derrapado é aquele dia que ele quer tomar um vinhozinho a mais. Sim.
Sim. comer uma comidinha a mais. Mas isso que tá na sua autonomia. Quando você sabe fazer escolhas, essas derrapadas, né, que até o pessoal chama de dia do lixo, nós não somos lixeiras, então não tem dia do lixo. Todo dia é um dia maravilhoso para você comer as coisas que você gosta. Mas você calcula, você fala, então tá bom, final de semana eu acho que eu quero aquele jantarzinho com massa, aquele vinho. Então essa semana eu vou pegar mais leve. Entende? Não vai acabar a comida no mundo. O pós-guerra já foi, graças a Deus. Então vai ter comida a semana inteira. Eu vou pegar leve essa semana porque tal dia eu vou curtir um pouco mais. Eu vou curtir um pouco mais. Porque a gente é a questão do prazer, né? A base psicanalítica traz isso. Se você não tem prazer na sua vida, você tem um alicercezinho que tá com um dos... Como é que fala? Uma das bases ali tá quebrada, né? Então você vai ficar meio capenga. E então a comida é um prazer. Agora, o difícil é você dosar esse prazer, né? A questão da oralidade, né? De você buscar e vem do inconsciente essa falta de várias coisas que desemboca nesse consumo alimentar exacerbado. Mas a questão da estrutura justamente terapêutica é dar a base para que a pessoa descubra outras fontes de prazer na vida dela, ressignifique. Porque esse ciclo de dieta ele é muito autopunitivo. Você come exacerbadamente, aí você sabe que não é para comer. E aí você engorda. E aí você se ataca. Aí você emagrece. Aí você come novamente. Então, cada vez que você come, você sente ódio, culpa, raiva. Uma infantilização ainda. É a fase oral perpétua. Exatamente. Na alimentação. Exatamente. Aí você não tem nem o olhar da maturidade de falar, por que eu tô fazendo isso há 30 anos, 40 anos, 50 anos? Então, quando alguém fala assim, eu tenho compulsão por... Não olhe pra mim, porque eu não faço isso há 50 anos. É muito interessante que eu tenho uma técnica assim, a pessoa fala assim, eu tenho compulsão por chocolate, né? Que a gente teve a Páscoa. O que eu faço? Eu falo, agora você pega todos os chocolates e você senta e põe todos eles na sua frente. Porque geralmente a pessoa esconde no armário, aí o gatilho emocional vem por outra questão, ela vai lá e vai comendo, ela não olha. Não. Ela come escondido, geralmente em pé. Em algum cantinho. E aí ela come... E rápido. E rápido. Às vezes come 2.000 calorias, nem viu, né? Eu falo, não. Agora você vai pôr todos eles na mesa. E você vai sentar junto com ele. E você vai falar, cara, olha que coisa legal. Eu amo chocolate. Por quê? Vamos conversar sobre. Tá? Então vamos enfrentar isso aí que você gosta? Abre o chocolate e come prestando atenção. Você faz isso 1 vez, 2 vezes, sentindo a emoção. Sentindo o sabor, pensando em todas as vezes que você teve essa atitude de compulsão, nunca mais você faz. Porque o inconsciente, ele precisa de um gatilho inconsciente. Tomou consciência? Tomou consciência, com certeza. E assim, né, esses dias eu brincando com um chocolatinho desses diet, né? Gente, diet não quer dizer pouca caloria. Às vezes até mais. Exatamente. Eu vou e olho com, né? Eles tiram o açúcar e põem o dobro de gordura. Era tão pequenininho o escrito lá, que eu tirei uma foto e ampliei. 580 calorias num tabletinho 40 gramas, né? Ou 35 de chocolate. gramas. Falei, gente, não, tem coisa melhor para comer que vai ter menos calorias, eu vou me sentir melhor. Por exemplo, aí, às vezes Acabou. a pessoa deixa de tomar um sorvete, que 2 bolas e tem 130 gramas, 130 calorias. Deixa de tomar um sorvete, porque é um pecado tomar um sorvete. Mas come 3, 4 chocolates. Exato. Gente. Às vezes, assim, o pão, né? O pão é uma questão, acho interessantíssimo. O brasileiro ama um pão, né? Aí, assim... Porque nós somos todos europeus, de alguma forma, né? Aí fala assim, não vivo sem o pão. Primeiro que eu nunca vi ninguém nascer abraçado com um pão, mas eu vou aceitar. Minha filha, eu sou filho de italiano. A gente nasce já com o pão embaixo do braço. Já. Pô, eu sou neta de italiano, sei como era. Você acordava, tinha tanto pão assando que você achava que eu ia chamar alguém pra que comentar. delícia, aquele cheirinho de pão assado. Mas eu falo assim, tá, mas você precisa comer pão 7 dias na semana? 3 vezes ao dia? 2 vezes ao dia? Se eu contar aqui quantos pães você come em um mês, você come, cara, uma mesa de pão. Você precisa comer uma mesa de pão. Então, tipo assim, vamos ressignificar. Mas quando faz a troca errada, por exemplo, não come o pão, mas come metade de um pacote de crack lá, de biscoito. A gente nem chama isso de troca, né, gente? É estupidez, né? Não sei. Porque um biscoito daquele Vamos voltar, um biscoito daquele tem 35, né? Um biscoito daquele às vezes tem 35 calorias, um biscoito às vezes Então tem. a gente faz assim, por exemplo, então põe o ovo.
junto, que aí tem a vitamina, pelo menos, tem a proteína, dá uma ajuda, né? Ou então, substitui por uma outra coisa 2, 3 vezes na semana no início, uma vez na semana, vai mudando aos pouquinhos. Quando você tenta também abarcar uma mudança significativa, ampla, você nunca vai conseguir. Porque É uma agressão. não só a sua rede neural, ela tá trabalhada para ficar na zona de conforto. Aí você acorda geralmente é segunda, né? Você acorda na segunda-feira, aí você põe a roupa de academia nova que mal entra. Aí você fala que não vai mais comer açúcar, nem glúten, nem pão e vai emagrecer 20 quilos em 10 dias. O que acontece? O seu cérebro vai fazer um esforço absurdo. Gente, ela é malvada. Ela é malvada, acabei de ver. O cérebro, gente, é químico. Ele vai fazer um esforço para cancelar o seu projeto, porque para ele aquilo é uma loucura. Ele vai falar assim, não, vamos jogar aí uns neurotransmissores para ela ter sono, preguiça, dor de cabeça, ficar de mau humor, para ela não conseguir. Tá bonitinha, mas a senhora é uma taurina. Sou. Boa de garfo. Como é que foi essa mudança aí? Sempre fui. Acho que italianos, né? A gente gosta de comer, cara. Quem que não gosta de comer? Eu gosto muito de comer. Agora eu falei só de você. Mas é interessante isso. Olha, eu comecei a estudar, eu comecei a me interessar por alimentação, porque na minha família, todos os homens são obesos. Sim. E todos faleceram antes dos 60. Eita. Todos. Infarto e tudo, por conta da condição Claro. alimentar. E eu ficava pensando, gente, por que eles comem até... Entendeu? Até morrer, né? Até morrer, literalmente. Então, foi o meu primeiro questionamento. Falava, tá bom, eu também como. Mas, entendeu? Eu não preciso comer os 10 pãezinhos. Eu posso comer só um, depois vai ter outro. Por que essa compulsão? Por que essa falta? O que tá faltando? E é muito, nesse caso, né, a falta da afetividade. Sabe? Da amorosidade. De conseguir afeto, abraço. De não poder demonstrar emoção. E aí você tem que ser forte. Aí você vai a válvula para comida, às vezes para bebida. Isso é uma movimentação das grandes indústrias de fast food, né? Muito. Quanto mais solitárias as pessoas estiverem assistindo seus... É o gatilho mental da PNL, né? Ó, a gente não vai falar a marca, mas a gente vai falar assim, abra a felicidade. Mas é verdade. Todo mundo sabe do que você tá falando. E vai muito além disso, né? Vai muito além disso. Eu moro numa parte hotel e eu desço às vezes 8 horas para vir pro consultório. Já tá cheio de fast food na porta, esperando os condôminos descerem. Eu falo, gente, uma hora dessa. Eu chego à noite, sanduíche, tudo pendurado lá naqueles saquinhos. E eu vejo pessoas já de idade descendo, comendo aquilo. Eu falo, gente, sabe, tá complicado, né? Eu jamais vou trocar uma refeição saudável por um sanduíche. Nunca faço isso. É muito, muito difícil. E mesmo assim, quando for assim, é uma coisa mais tipo uma proteína no pão. Não necessariamente um hambúrguer, não necessariamente, né? Então, eu vejo que isso é uma coisa que já passou. Não é uma coisa mais dos jovens. Não. É uma coisa agora de todas as idades. É mundial, né? E é mundial. É mundial. A uma obesidade e o movimentação. sobrepeso, eles já ultrapassaram os 57% no mundo. Não, deixa eu fazer, pega Brasil, ok. Se você pega Estados Unidos, por exemplo, tô cansado de ver nos Estados Unidos criança de 9 anos já em cadeira de roda, aqueles carrinhos, porque já não tem mais articulação. Sim. Com 9 anos de idade. É uma alimentação à base de açúcar, né? Com 9 anos de idade já não tem mais articulação. É que eu acho que é interessante como a gente fica esperando, assim, um milagre, né? Por exemplo, você vai e pega o carro, né? Aí você sabe que você tem que pôr a gasolina, o óleo, fazer aquela manutenção, né? Dar uma calibrada nos pneus, senão você tá lascado, não vai andar. Você pega o cachorro, aí você compra ração premium pro cachorro com os biscoitinhos chique, lindo, maravilhoso. Aí você pega o gato, mesma coisa. Aí você pega uma criança, enche ela de refrigerante, açúcar e fala que, ai, coitadinha, ela tá com vontade. Você não dá pro seu cachorro, mas dá pro seu filho, com certeza. Então, assim, como é que você tá querendo um resultado diferente fazendo uma coisa igual? Como é que você vai fazer A e esperar que você vai receber B? É óbvio, Ok. é óbvio. E aí é muito interessante como quando você fala isso para um pai, às vezes ele fica chocado, porque ele não tomou a consciência, não é nem porque ele faz por maldade. Ele quer suprir a falta de tempo, a falta emocional com comida. É muito... Sabe, eu sou meio complicadinho com isso. Não.
Qual a sua Não, opinião? é muito mais fácil você entupir uma criança, dar lá um saco de batata frita, 2 litros de refrigerante e cala a boca, moleque, fica no videogame que você não enche minha paciência. Eu acho que está muito por aí. Eu acho que as pessoas estão extremamente egoístas, individualistas, e estão deixando seus filhos, porque é mais fácil entupir eles de porcaria do que ir para a cozinha e fazer uma refeição Então, isso que você falou nutritiva. é importante esse contato, sabe? Sabe, Tem tem muita que ter. criança que não sabe de onde vem o alimento. Não sabe, nunca viu uma galinha. E aí ela acha que, por exemplo, salada é só alface com tomate. Exatamente. Qualquer coisa que você põe diferente já não é comida. Eles ficam assustadíssimos com umas cores coloridas. Eu sou de opinião muito, muito rígida em relação a isso. Eu acho que se você não pode criar seus filhos, não os tenha. Filho não pode ser criado como Tem que gato, é um nível de como consciência, cachorro. né? A intenção é Não sempre um pode. positivo, mas Aliás, o eu crio nível... meus cachorros muito bem, né? Então eu não Não, posso a maioria das pessoas cria o cachorro ótimo. Então, se você tem filhos, vai cuidar do seu filho, né? Não dá para você dar um saco de salgadinho com 2 litros de refrigerante e achar que teu filho vai ter saúde. Não dá. Tem como. Não dá. Infelizmente, a gente tem aí um aumento da prevalência de doenças crônicas. Os Sim. últimos estudos, até eu dei uma entrevista para o Estadão falando disso, sobre os alimentos ultraprocessados e a prevalência de câncer. Porque já está comprovado, né, um estudo grande, de que todos esses alimentos, eles são disruptores endógenos. Então, eles destroem o sistema endócrino e neuro. Então, todos os seus hormônios e neurotransmissores ficam bagunçados. Soma-se a isso o químico que tem nesses produtos. Então, é uma alta incidência de câncer, inclusive crianças, né? Então, não é julgamento, né? É que não é comida, né? É produto. E não é julgamento também, né? Às vezes eu falo as coisas, eu sou um pouquinho pesado no que eu falo. Às vezes, a gente entende que o pai tem 2, 3 filhos, a mãe e o pai vão trabalhar o dia todo, né? Esses dias eu andei com uma motorista de Uber, de aplicativo, ela e o marido fazem Uber, eles fazem 14 horas por dia de Uber. Nossa. Eles têm 3 filhos. Então, óbvio que eles não têm tempo de fazer comida para essas crianças, mas é muito sério, né? Porque a gente fica brincando, levando a coisa de uma forma mais jocosa, que é para ver se... Mas ainda assim, por exemplo, tem a questão pelo mel, né? Tem a Não questão atrai pelo fel. da comida e do produto. E do produto. E aí eu acho que o maior que a pessoa pode ter de ganho é esse conhecimento. Porque as pessoas, quando elas olham no mercado, elas acham que aquilo é comida. E aquilo não é comida. Aquilo é produto ultraprocessado. E aí, inclusive, por conta da questão de gasto público com saúde, a gente está tendo aí uma mudança de regulação, né, na rotulagem. Então, se você percebeu, tem aquela lupa agora lá na frente, alto teor de gordura, alto teor de açúcar. E a questão lá atrás, a porção, agora tem porção caseira. Porque vinha aquele monte de gramas e tal, que era uma tabela para o nutricionista olhar. A pessoa comum olhava aquilo, não entendia coisa alguma. Mas como é que faz quando num país como o nosso, com tantas dificuldades, você pode comprar um macarrão instantâneo por 50, 60 centavos, R$1. Você compra um embutido de frango por uma mixaria. Você também obriga, muitas vezes, a família Sim. a dar o que é possível. Não só, né? A gente tem uma discussão muito séria a respeito da taxação dos produtos. Então, assim, todas as indústrias, elas recebem isenção. E os produtos orgânicos recebem uma taxação. Taxação, para poder ser vendido. Então você tem que ter todo um processo para poder, com aquele selo de orgânico, é um processo. E isso faz com que a gente tenha mais oferta da indústria do que de produtos. Mas aí nós, todos, né, temos que fazer o quê? Parte da solução. Então tem que procurar voltar ao que a gente fazia. Aí na feira, procurar alguém que venda alguma coisa. Tem um monte de gente hoje na internet vendendo os seus próprios produtos. Você pode conseguir comprar. E por um preço muito bom. Ou pelo menos faça faça uma investigação, porque tem como tirar produto químico de folhas e de frutas, né? Sim. Existe processo, se você chega da rua, coloca do jeito que está dentro de um saco na geladeira, e ele transpira e você lava, você elimina muito daquela química. As folhas a mesma coisa, guarda as folhas, depois lava, né? Separa as folhas, lava, enxuga, quer dizer, tem jeito, mesmo não podendo comprar às vezes um produto orgânico, tem jeito de melhorar, não tem? É importante entender que a mudança do comportamento, ela vai gerar um desconforto. Só que assim, você entender que você vai tá se prevenindo de um câncer, de um infarto e aí protegendo a sua família para que eles também estejam saudáveis, entende? O problema é que as pessoas não veem o porquê de fazer isso.
Elas não veem a recompensa. Não há uma educação, né? É uma falta de educação de base mesmo, né? Não é uma educação, recentemente, muito recentemente mesmo, assim, nos últimos anos, que inseriram na merenda, por exemplo, alguma coisa verde, alguma coisa natural, porque era só ultraprocessado. Ah, sim. Então, assim, desde a era da industrialização, que a gente teve um boom de propagandas a respeito de venda de leites e de tirar as crianças da amamentação, porque não era mais moderno amamentar, teve uma epidemia de mortes nessa época, se você pegar os estudos. Claro. Porque as crianças eram tiradas do leite materno porque não era mais moda amamentar, só as mães que não eram modernas, suficientes, amamentavam, e você deveria dar o leite lá, X, não vamos citar marcas, Claro. mas as crianças morriam. E as mães também, porque a amamentação, segundo eu já ouvi alguns especialistas falando, previne muito câncer na mãe, previne câncer muita de coisa. útero, principalmente. Câncer de útero, de mama, de tudo. Porque conforme amamenta, tem a questão da ocitocina, a contração do útero, então isso faz com que o útero retome a posição anterior e protege a criança, né, do sistema imunológico, vai todo ser formado, os neurotransmissores você vai passar. Então, assim, a amamentação é fundamental. Até os 6 meses não é para dar nem água. Não e aí precisa. o que você vê é a criança aí com 5, 6 meses tomando suco, ou quando não é refrigerante. Suquinho, aqueles potinhos pronto, né? Exatamente. Ninguém mais cozinha uma cenourinha, uma mandioquinha. Eu acho interessante que a pessoa fala que a papinha vem pronta, mas a maçã, a banana vem pronta também. Eu nunca vi ninguém precisar cozinhar a maçã, a banana. Pois é, mas é uma coisa assim que a gente fica pensando. Que vem pronta, não Vem pronta, já vem na embalagem, é só, né? É só abrir, gente, e raspar com a colherzinha. Ou como diz uma amiga minha, eu botei lá no micro-ondas, ficou pronto. Eu falei, já sinal que não tá bom. Eu falei, não foi legal, querida. Micro-ondas, bebê, eu acho que não é uma boa ideia, né? Exatamente. Vamos investigar isso aí melhor, aprofundar. Mas é interessante, assim, sempre, toda mudança que a gente vai fazer em qualquer área da vida, a gente precisa entender o que a gente está ganhando com aquilo. O nosso cérebro funciona assim. Então, você tem que focar no que você está ganhando. Se você pensar que você precisa aí, aumentar a sua longevidade, porque quem consome produtos ultraprocessados tem, em média, 10 anos a menos de vida. Você quer viver mais 10 anos com a sua família? Então, você vai ter que mudar de hábito. É simples a conta. Então, você está investindo em quê? Em ter 10 anos a mais com a sua família. Eu quero viver só 95 anos, um dia mais, então... Bom, você falou que não come ultraprocessados, então você está indo bem. Não, eu como, a única coisa que eu como ultraprocessado que eu como é o queijo. Eu gosto muito de queijo. Mas aí ele é processado, né? Ele é processado. Geralmente eu como queijo Minas. Né? Já não é, né? Já. E ele mais apuradinho, assim, mais sequinho. Eu não gosto dele muito branquinho, não. Eu gosto dele mais chegadinho um pouco. É o que eu como. Eu tenho alguns hábitos alimentares bem... Produtos ultraprocessados, né? Eles têm mais do que 5, 6 ingredientes. E aí 2, 3 você nem reconhece como comida. Tá? O queijo, por exemplo, não entra nisso. O queijo é um produto que precisa ser processado, porque tem a questão toda da intoxicação e da contaminação. E a lactose? É a questão da lactose. Por exemplo, nós somos a única raça que continua tomando leite a vida toda, né? Ninguém mais toma leite a vida toda. Não, mas assim, a gente come o queijo e tal. Ninguém faz isso, só o humano. Nenhum outro animal se alimenta de leite. O que você pensa sobre o uso do leite? Na verdade, nós não temos, a longo prazo, enzima digestiva nem para carne. Então, já começa aí. A gente não tem enzima digestiva para tudo isso. Então, você vai percebendo, todo mundo relata isso. Eu fico meio inchado, fico meio com desconforto. Acontece alguma coisa gastrointestinal, porque a partir dos 30 a gente vai perdendo enzimas digestivas. Já começa o problema aí. Então, o problema já é seu, nem é com a lactose. Lactose é um açúcar e ele não é tão dificilmente digerido, a não ser que você tenha uma intolerância ou uma alergia. Mas a caseína do leite, que é uma proteína, ela é imensa e, assim, poucas pessoas conseguem ter uma digestão correta. E o autoconsumo leva a uma inflamação do intestino, né? O uso dessas proteínas para musculação, então, não é uma boa Ela é hidrolisada, né? Então é outro processo. É outro processo. É outro processo. É uma coisa mais tranquila. Quando a pessoa compra o whey, ele tá lá especificado se ele já é hidrolisado, qual que foi. Então a molécula tá quebrada em pedacinhos, porque a proteína é uma molécula muito comprida. Muito comprida. Quando você compra um produto para atletas, até o carboidrato, ele é de rápida absorção. Ele não é a mesma coisa do alimento. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Às vezes a pessoa tem perda de massa muscular e nem pode consumir, por exemplo, produtos lácteos, mas ela vai tomar o whey,
hidrolisado, que a gente chama, que é uma marca lá específica que ele já vem filtrado. E não sobrecarrega os rins, Não, ele vem como já vem pré-digerido. Então Não é uma palavra bem não vai chula. sobrecarregar. Não vai. Aumentar o nível de creatinina. Não, e tem a assim. questão da quantidade também. É. Porque por que não pode fazer autoprescrição? Porque quando a gente pega o exame químico, a gente consegue perceber ali no exame qual é a sua necessidade. Quando faz a sua avaliação física, é a sua necessidade. Você não vai tomar a quantidade de whey de quem treina 2, 3 horas. Você não vai tomar a quantidade de whey de quem trabalha fazendo esforço físico. Exatamente. E o problema é que as pessoas pegam as informações, aí elas querem se prescrever. Eu estou, evidentemente, que essa é a minha função. Né? Antes de entrar nas questões espirituais, que nós vamos entrar agora, eu estou te provocando. Não. Porque a provocação é no sentido de que a provocação é o que passa pela cabeça das pessoas aí, Sim. que estão nos ouvindo agora, que estão nos assistindo. Né? Tem muitas dúvidas. Né? Essas pessoas pegam um canal qualquer desse aí, aparece desculpa a expressão, mas parece uma idiotinha qualquer, um idiotinha qualquer, prometendo mundos e fundos do nada, né? Olha, faça você mesmo em uma semana, legal. E não tá nem aí, porque ele só quer o que ele quer? Ele quer aquela movimentação, que é aquela informação que todo mundo quer ouvir. Porque a gente quer ouvir o fácil. Né? Não diga para ninguém se esforce, diga para alguém, não, faça o fácil que vai dar certo. Você vende qualquer coisa assim. Sim. Se você falar que água sanitária emagrece, as pessoas tomam. Porque elas querem facilidade. Elas não querem trabalho, elas querem facilidade. Então, já que eu trouxe esse assunto, então eu estou provocando para que você realmente fale o que você tem para falar e com um alerta mesmo para as pessoas, porque é preocupante. É preocupante, por exemplo, eu estou fora do peso, ok, mas eu não sou obeso. E eu tenho 57 anos, eu não tenho 5, eu não tenho 6. É muito difícil você ver uma criança já com dificuldade para andar com 3, 4 aninhos. Esses dias eu vi uma criança no colo da mãe que eu não sabia se era uma criança ou uma rolha. Meu Deus, estava muito acima do peso. Não, o que ela tinha de quadril, ela tinha de ombro e ela tinha de coxa. Você só via que era uma criança por causa dos bracinhos, que era menorzinho, e os pezinhos, porque o resto era uma bolha. E você vê que aquilo ali é um descontrole alimentar. Ali tem alguma coisa, né? E já é uma doença, já não é mais só um sobrepeso. Então é preciso falar sobre isso, né? Nós falamos sobre espiritualidade. Você trabalha com a questão de constelação, você trabalha com outras... Quais são as outras técnicas que você trabalha? Trabalho com reiki, bioenergia, apometria, a PNL mesmo. Então, vamos entrar por esse caminho agora. Nós sabemos que o suicídio, ele não é necessariamente só dar um tiro na cabeça, ou tomar veneno, ou pular de uma ponte, né? O suicídio também é pela boca, pelo aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, fuma, tantas coisas, né? Como que você vê hoje dentro do seu trabalho essa questão? Não existe nenhum tipo de consciência dessas pessoas. Quando elas chegam para você, já chegam para um espiritualista, né? O que elas falam sobre isso? Sobre esse processo de suicídio lento? Existem alguns aspectos de base que vão variar na queixa, tá? Então, é a queixa de, é porque na minha família era assim, ou, porque aconteceu isso, ou eu tive uma grande perda, ou enfim. Então, a queixa, ela varia. Mas se você for olhar na essência da alma, é sempre uma criança ferida, né? É sempre um espírito machucado, é sempre um grito de socorro mudo. E aquela pessoa, ela não tem recursos mentais, emocionais, espirituais para lidar com a realidade que ela enfrenta. E aí a comida é a válvula de escape, tá? Então eu sempre vou fazendo ali na anamnese os questionamentos, conversando, porque a ideia é achar qual é o problema de verdade, tá? O porquê, qual é o seu porquê? Então a gente começa por aí. E aí é muito interessante que às vezes a pessoa chega e ela quer sair com outro planejamento para que ela faça uma outra tentativa de fazer uma outra dieta. E eu sempre falo assim, a gente vai fazer isso daqui a umas 7 consultas. Porque você já fez 7 vezes a mesma coisa e não deu certo. Então, tem alguma coisa errada antes do processo de você executar, entende? E muito interessante perceber como a espiritualidade influi. A falta da conexão espiritual, mesmo que a pessoa tenha ritos.
Que não quer dizer que você tenha conexão. Ah, sim. Uhum. Muita gente vai no mesmo É um lugar. abismo, querida. Exatamente. Mas é difícil a pessoa tomar consciência, porque quando você pergunta como vai a espiritualidade, a pessoa fala assim, eu vou todo dia tal, não sei onde, ou eu trabalho, eu sou médium em tal lugar, ou eu, entendeu? Só que assim, ela ritualizou um processo, ela não sente, ela não tem conexão. E aí esse vazio vai gerando, Gostei disso. vai gerando um negócio que precisa ser preenchido, tá? Às vezes é comida, às vezes é bebida, às vezes é vício em pornografia, entendeu? Às vezes são remédios, então assim, tem gente que se droga com remédio de farmácia, entendeu? Ah, muito, ainda mais no Brasil, que tem tanto remédio possível aí. Isso. Então, assim, é um suicídio, né, qualificado, mas assim, oculto. E dentro da constelação também a gente vê que sempre há alguma coisa dentro desse sistema que não está fluindo bem. E eu acho interessantíssimo como os mentores, eles já pegam um espírito que precisa vivenciar aquele desafio, coloca exatamente num lugar onde aquilo é gritante para ele ter que sobrepor daquela energia. Mas eu falava, a semana passada, eu falava com um convidado exatamente sobre isso. A exacerbação de alguns aspectos na vida de um paranormal são complicadíssimas essas exacerbações. Sim. Então, por isso que nós temos o lema, né? Orai e vigiai. Sim. Porque exacerbação existe, né? Na alimentação, Em tudo, né? né? Na vida íntima, existe. Então, você tem que se vigiar. Sim. Você tem que se vigiar, né? Agora, esse processo de consciência, ele é um pouquinho mais complicado, porque se fosse simples, as pessoas se encontravam. Mas por isso que você precisa do outro. Por isso que você precisa do terapeuta. Por isso que você precisa do mentor. Por isso que você precisa do outro. Porque você não vai olhar o seu ponto cego. Porque tá doendo. Se você conseguisse olhar, você já tinha olhado. Não é óbvio. Se você conseguisse resolver sozinho, Não, ninguém você tinha consegue. resolvido. Ninguém consegue. É sentar dentro de uma cesta e se levantar. Ninguém consegue. E quando você procura ajuda, e aí você vai com um método, com alguém te dando a mão, com alguém te dando orientação, acolhimento, na hora certa, vai calibrando, a gente vai calibrando. Então tá, vamos fazer isso agora, a gente vai, para o próximo processo a gente faz outra coisa, a gente vai nessa crescente. Você cresce com estrutura, que talvez é uma estrutura que a pessoa nunca recebeu, nunca, nem nessa vida e nem em outras talvez. Não tenha tido estrutura, porque se já nasce com essa desestrutura interna, com essa desestrutura consciencial, porque a gente que acredita nesse processo de vida, né, reencarnatório, que vivencia isso na prática terapêutica, a gente percebe que quem vem com estrutura vem. Às vezes nasce numa comunidade, no meio de um monte de questões absurdas e se sobressai. Ah, sempre. O que tem que ser. E quem não tem estrutura, às vezes nasce com uma facilidade absurda. Bota os pés pelas mãos todinho. Então, Olha, a questão é assim, vamos voltar pro ponto de autorresponsabilidade e começar a criar estrutura, porque dá para criar. na astrologia você vê muito isso. Pessoas que nascem com todos os aspectos positivos e a vida da pessoa é uma caca. A vida da pessoa é uma destruição. Sim. A pessoa não consegue ampliar nada. Outras nascem com todos os aspectos negativos possíveis, mas vence todos e se sobressai. Voltamos lá no início sobre a hiperoferta de comida. Sim. Quando você tem muita escolha, fica mais difícil ter consciência para você escolher. E aproveitar, né? Exatamente. E aproveitar. Então é sempre um estado de consciência. O interessante é que assim, sempre o que você está fazendo, o que a pessoa está fazendo é o melhor que ela pôde. Então não tem culpa. Mas se você está incomodado, se a questão emocional, ou familiar, ou social, ou espiritual, ou o corpo está incomodando, a gente pode mudar. Mas você só muda a partir do momento que você se aceita. Entende? Então no agora, Que ama, né? no agora, você é a sua melhor versão. Ah, mas não, você fez o melhor, porque o nosso corpo emocional, mental, espiritual e físico, ele luta por quê? Sobrevivência, crescimento. Ele tenta te manter vivo a qualquer custo, mesmo você tentando matar ele com produto processado. Ele tá aí firme e forte, lutando. Então, essa sua versão hoje, agora, ela é a sua melhor versão. Assim. É o que é possível.
E não é incrível? Você chegou sim. aqui? Eu cheguei aqui, chegamos Claro. aqui. Eu no pré-pandemia, eu tinha acho que 7% de gordura no meu corpo. Tinha 7% de gordura no meu corpo. Tinha musculatura muito bem feita, porque eu malhava muito. Veio a pandemia, veio já numa época que eu já estava passando 50, quer dizer, o corpo já tem uma outra reação, Outro já não metabolismo. aguenta mais muitas mudanças, Sim. né? Então agora eu busco o reequilíbrio físico, mental dessa história toda, mas falando sobre isso, quanto ficou de peso dessa pandemia sobre as pessoas, Muito, né? né? Muito. Quanto mudou? Eu vejo um monte de gente que tinha vidas bem saudáveis, estão muito doentes no pós-pandemia. A gente entra num aspecto da ciência que a gente chama de estresse pós-traumático. Sim, Então, a pandemia ou a guerra ou qualquer grande coisa, movimentação, né? Que nós não temos, graças a Deus, os furacões, os terremotos. depende do ponto de vista, né? Sim, mas qualquer grande acontecimento leva o nosso cérebro a entrar nesse modo, tá? Então ele vai buscar uma compensação. E outra coisa interessante é que você pode usar isso como informação e não como determinismo de que isso é para sua vida. É, por exemplo, se dentro de um período de estresse muito grande, o meu corpo, o meu sistema reagiu assim, é porque eu tenho coisinhas que estavam ali guardadas que eu não estava conseguindo ver. E isso veio à tona. Então isso é uma oportunidade para que eu olhe para isso e cure isso. A gente está vivendo aí o eclipse, o Mercúrio retrógrado. A gente estava até fazendo piada ontem lá no nosso grupo de estudos. Quanto que as pessoas têm medo ao invés de pensar assim, tá, é agora que aquilo que eu não tô vendo vai ser exposto, é agora mesmo que eu vou Agora que eu vou arregaçar as mangas e vou resolver. Porque agora eu tenho recurso. E se eu não tenho recurso, eu vou procurar quem tem. E se eu não tenho, a pessoa não tem, nós vamos achar outra pessoa. Alguém tem para resolver isso aqui. Mas nós vivemos uma realidade, um paradoxo. Sim. Um paradoxo. Muita gente buscando a espiritualidade e tudo que traz, porque espiritualidade traz bem-estar. Sim. Espiritualidade é prosperidade total. É você estar bem com você estar bem com os seus, é você estar vivendo num mundo mais tranquilo, mais saudável, mais feliz. Isso é prosperidade total. E você tem um grupo que se desligou totalmente. Quer dizer, que se já estava ruim, piorou bastante porque se desligou. Então, quem estava buscando a luz, está na luz. Quem estava buscando a escuridão, aprofundou de vez. Né? Eu fui um daqueles inocentão, né, que achou que a pandemia ia mudar o mundo. Que as pessoas iam melhorar, que as pessoas iam ficar, ó. Eu acho que quem já era do bem, cresceu no bem. Agora, quem era carniça, mergulhou na carniça de vez, tá? Mas até o talo. Sim. Sabe? Então a gente está vendo o seguinte, a gente está vendo um mundo que existe um mundo ideal, você faz parte do mundo ideal, eu faço parte do que eu penso ser um mundo ideal, no caminho da luz, no caminho de um monte de coisa, nas buscas, mas a gente está vendo uma quantidade absurda de pessoas que só esqueceram de pular dentro da cova e puxar a terra, mas já estão mortos. Essas pessoas ficam 24 horas ligado num aparelho desse, Sim. pensando porcaria, falando porcaria, escrevendo porcaria, ouvindo porcaria e comendo porcaria. É hipnose, né? É um estado de Sabe? hipnose. É o que chamam de Matrix. Sim. É o que chamam de Matrix, né? É interessante que os filmes já contavam sobre, né? Já Mas contavam ninguém sobre, assistiu. pois é. Além de mim também. Pois é. Então, mas essa questão da Matrix ela vai até um pouquinho mais longe, Sim. porque ela fala sobre uma forma mesmo, né? É uma forma de fazer cretinos, né? A gente tem uma forma de fazer imbecis aí que tá uma coisa absurda. Estão multiplicando igual barata. Então, quando a gente fala hoje, se você fala hoje de saúde, você pode perder seguidores, por exemplo. Que bom. Se você não gosta de saúde, ó, tchau. Né? Você tá falando de... E aí quando você fala sabe? que saúde também não é uma coisa mágica, que é uma construção, aí você desanima Você também. desanima as pessoas. Então eu tô vendo assim que as pessoas estão caminhando contra aquilo que as ideias não correspondem aos fatos, como diria Cazuza, sabe? As ideias não correspondem aos fatos. Então, isso tudo para chegar no assunto. Como terapeuta Reiki,
tá? Você é mestre Reiki? Sim. Também sou. Como é que funciona para você o Reiki e a nutrição junto? Como é que você trabalha isso? Você faz um trabalho de reequilíbrio dessas pessoas? Não necessariamente. Quando as pessoas procuram você, você faz como é que fala? Como é que fala? Como faz tudo junto assim? Faz um ajeitadinho? Como é que faz? A mentoria é justamente Faz isso. isso. São todas as terapias juntos. Então, a gente tem várias frentes para que a pessoa individualmente encontre um caminho mais saudável. Então, não tem o protocolo, justamente, é utilizar todas as terapias juntas. O protocolo é não ter protocolo. Na verdade, tem, tá? Então, tem a anamnese, a gente vai fazer uma avaliação de pontos. Então, tá, como que tá esse ambiente, tá? Familiar, como que tá esse ambiente social. Como que tá essa mente? Como que tá funcionando a sua mente? Como que essa mente tá ordenando o seu comportamento, tá? Como que o seu emocional tá funcionando? Como que o emocional tá fazendo você enxergar a vida? Tá? Como que você tá tendo... Quais são os seus comportamentos? Quais são os seus sintomas? Então, as causas, né? E as circunstâncias. Dentro disso, o protocolo é atacar a frente que tá te causando mais dano. Então, por exemplo, se o seu problema é social, ambiental, familiar... Vamos reequilibrar energeticamente e fazer uma constelação. Se o seu problema são as reminiscências de vida passada, vamos fazer a terapia de vida passada. Se o seu problema é energético e você às vezes é muito empata, pega muita energia, ou tá muito drenado, ou tá desgastado, problemas gastrointestinais é bem um sintoma Bem disso. típico. É bem típico. Então a gente precisa reestruturar. O que adianta passar uma dieta toda maravilhosa se a pessoa não consegue nem comer de tanta azia, mal-estar, indigestão, tá caótico. Então a gente o protocolo é esse, é individualizar o tratamento, porque nós não somos iguais. Tá? A ferramenta, ela é só uma ferramenta. E é muito interessante, eu vejo profissionais defendendo como se fosse religião as suas ferramentas. É complicado, né? Não é isso? É. Então, assim, eu vendo a salvação. A minha salvação chama Reiki. Você vende a sua salvação chama X. Eu vendo isso aqui. Então, assim, eu não vendo nada de salvação. Eu vendo uma maneira de você ter saúde. Isso que é uma mentoria. Então, vamos organizar a sua vida? Sua vida tá uma bagunça, né? Porque tá tudo ruim. Aí que entra a questão interessante e que a gente começa a entender, né? Aqui você veio. Né? Nós conversamos sobre muitas coisas. O que as pessoas entendem por nutrição. O que as pessoas entendem por emagrecimento. O que as pessoas entendem por desleixo, muitas vezes, e essa palavra é meio pesada, porque às vezes o que a pessoa tem é desespero, não é desleixo. Com certeza. É desespero e agonia. Aquela dor, né? É um pedido de socorro mudo. É que a gente não pode julgar o outro, né? A gente não deve julgar nada, nem ninguém. Na área da saúde, a gente é assim, ó. Se aparecer o bandido, a gente atende. Claro. Se parecer quem levou o tiro do bandido, a gente atende, porque não é do nosso know-how dar opinião. Eu fui enfermeiro em região de guerra. Não é isso. A gente acudia os dois lados da moeda. Não é esse o nosso serviço. E o amor era o mesmo. Esse é o nosso trabalho. Deles, não era nossa. O nosso trabalho é cura. Nosso trabalho não é dar palpite. Então era uma outra história, era uma outra estrutura. O que a gente diz é o seguinte, é que o que a gente puxou em relação à mãe, em relação ao pai, é que é o seguinte, vocês são pais. Então vocês têm, sim, não obrigação de saber, mas obrigação de investigar. Isso. De perceber, eu acho. De perceber. Dentro da sua família, tá algum desequilíbrio? Está sentindo que tem uma coisa que tá errada? E às vezes até chegar no alimentar, passa por tanta coisa, né? Exato. Percebe que tá tendo uma irritação dentro de casa, que ninguém mais se entende, não é? Percebe que todo mundo tem insônia. Aí daqui a pouco percebe que o negócio tá estranho, entendeu? Isso quando não tem um médium no meio, começa a mexer as coisas sozinho. Exato. Então, assim, a gente percebe o problema muito antes da manifestação. O problema é que a gente fica ignorando e empurrando com a barriga, achando que vai se resolver sozinho. Vai se resolver sozinho. Eu tinha uma funcionária que ela era incrível. O que ela fazia para os filhos dela? Ela não gostava de dar refrigerante. E eu dizia para ela, mas também isso não adianta. Se você entupir ela de suco, fruta não foi feita para ser espremida e tomada, né? Mas o que ela fazia? Ela era incrível. Ela pegava uma cenoura, pegava uma laranja com casca, batia tudo, coava, e o ácido da casca dava aquele gasificação. Sim. E as crianças tomavam aquilo e ficavam felizes. Sim. E é muito interessante. Eu achava incrível. Como as ideias e as soluções, elas são simples. E quando você... Mas é um querer, né?
É muito interessante. Você sabia que para mentir, por exemplo, a gente gasta muito mais energia? E a gente tem uma questão muito mais. Quando a gente vai mentir, o nosso cérebro faz muito mais força. A gente tá, tipo, puxando uma corda. E a gente tem que depois sustentar aquilo. Então, pro nosso corpo mentir é um desgaste energético absurdo. Um desgaste dos músculos faciais, um desgaste de energia. A verdade é simples. Nem sempre é agradável, mas é sempre simples. Eu não sou conhecido pela minha docilidade, já falei. Mas tudo na vida é assim. Pra Eu sou gente, conhecido pela sinceridade. pra gente se alimentar de maneira saudável, é leve. É simples, é divertido. Quando você começa a querer fazer um negócio que tá sofrendo, você já tá saindo do saudável, você tá criando um outro transtorno, que talvez é a vigorexia, que já é uma questão de você se privar da comida, de você ter anorexia, bulimia, enfim. Então, toda vez que você puxa a corda para um lado ou para o outro, você tá levando a sua vida a um desequilíbrio. Entende? Não é nem puxar para a sardinha pro lado A, nem a sardinha pro lado B. Não, acho que não tem. Acho que não tem. Eu vejo o mundo de uma forma muito simples nesse sentido. Eu acho que as pessoas, elas vêm com as suas missões, elas vêm com as suas possibilidades. Não existe uma verdade absoluta, não existe uma mentira absoluta. O que existe são maneiras de verem a mesma coisa. E tem coisa que faz sentido para um grupo, tem coisa que faz sentido para o outro. E muda, né, gente? Graças a Deus muda. Por exemplo, se você tem uma família e você tem pouco dinheiro para sustentar essa família, de repente aquela sopa de batata com macarrão pesadíssima, para mim, mas de repente uma família que trabalhou o dia inteiro no batente, Exatamente. ela é perfeita. E tem a energia de quem fez aquilo. Dirigir de quem fez aquilo. Quem já tomou sopa do Centro Espírita É Kardec? maravilhoso. Fazem com aquilo, é mágico. É maravilhoso. Eu falo que independente do que aconteceu com aquele médium lá de Goiás, eu estive lá muitos anos atrás e tinha um caldeirão de sopa e pães picados. Sim. Então todo mundo ia tomar essa sopa. E eu sou um observador do mundo. Eu sou um observador. Eu trabalho como observador do mundo. E eu via aquela concha que enchia prato, enchia prato, enchia prato, enchia prato, enchia prato. Acaba nunca, né? E nunca acabava a sopa. E o pão a mesma coisa. Aí eu chegou uma hora, eu falei pra moça, eu falei, escuta. Eu falei, que cesta de pão é esse que não esvazia? E que caldeirão de sopa é esse que não esvazia? Ela falou, ô meu amor, eu não sei. Ela falou, eu trabalho aqui há muitos anos e é assim. É feito um caldeirão de sopa e é feito esse cesto de pão. Isso. Não acaba. E se comer 10 vezes, pode comer 10 vezes todo mundo, e era muita gente. E a sopa deliciosa. E eles levam, foi meu primeiro trabalho assistencial. Eu dei aula de evangelização. Sim. Eu tinha, acho que uns 14 anos, assim. E aí terminava a aula e ia ajudar as moças a distribuir a sopa. As crianças, era a única refeição que elas tinham, né? Naquele dia. Exato. Elas levavam uma garrafa de refrigerante para pôr a sopa e levar a sopa embora. Sim. E era isso, não acabava, era E não inacreditável. acaba, não acaba. E é isso. Então a gente às vezes fala para vários públicos, né? Vários públicos. Se você diz para um público assim, humilde, a gente está aqui, a gente está aqui em São Paulo, a gente está no Amazonas, está no Acre, está em todas as partes do mundo e com todas as classes sociais. Que hoje, graças a Deus, não tem acesso a um celularzinho e tal. Aí você vai dizer para uma família que mora lá, sabe lá Deus onde, não tem recurso de nada, que ela não pode comer pão com mortadela, ela vai te dizer assim, posso. Eu só tenho isso, eu vou comer. A questão da região também, né? Por É. exemplo, assim, às vezes falo com o pessoal do Amazonas pela CBN Sim, e as perguntas que eles fazem referente à alimentação que eles têm. exato. É o peixe, É a o peixe, mandioca, o açaí, o açaí. que é maravilhoso, né? Que é É maravilhoso. maravilhoso, é antioxidante, tem milhares de benefícios à saúde. Então, não dá pra você generalizar. Não dá para generalizar. E eu acho incrível o seu trabalho, pelo que eu tô aqui sentindo, pelo que eu tô vendo. Como eu disse a você, eu não investigo o trabalho de vocês antes, porque eu não quero vir com nenhuma... Com filtro. Um filtro ou qualquer Sim. tipo de preparo, porque se eu fizer isso, deixa de ser natural, deixa de ser gostoso, deixa de ser bom, Sim. né? Então, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo, é um trabalho incrível.
E para que as pessoas possam entender, você tem um instituto, você tem uma clínica, como é que funciona? Tenho duas vertentes, né, de atendimento. Sim, Então, tem a questão do atendimento clínico, que é feito em São Paulo e Moema, tá? sim, E aí são os atendimentos individuais, para o acompanhamento e tudo que a gente conversou sobre mentoria. claro. E aí a gente tem também o treinamento. Então, é um treinamento de imersão de um dia. A pessoa chega de manhã, passa lá até a noite conosco, fazendo diversas vivências que vão reestruturando esses caminhos neurais, tá? Então, a gente vai reestruturar a base dela familiar, de crenças, de automerecimento, de autoestima, de valor próprio. A gente vai trabalhar na questão de como ela interage com o mundo, do ambiente, a questão da personalidade. A gente vai trabalhar as questões emocionais e espirituais também de relacionamento. Então, quando a gente... Essa pirâmide de níveis neurais que a gente usa, né? É um estudo mesmo científico de como nós nos comportamos. O ponto mais alto é a espiritualidade. Então, no final do dia, a gente faz um exercício de reconexão da nossa alma com a espiritualidade. A delícia Para isso. que a gente se nutra verdadeiramente, sabe? E aí é muito interessante perceber como isso gera transformação sem proibição. As pessoas saem autossuficientes, donas de si mesmas. Tanto que o nosso treinamento chama Reconecta. Reconecta Soul, reconexão de alma. Mas é uma reconexão de alma que vai para a prática da vida, sabe? Não tem essa questão de vamos te prometer uma viagem para Sirius na primeira classe da nave. Não, é tipo, você tá aqui. Como é que eu faço para que você tenha qualidade de vida aqui? Como é que a gente faz para que a gente cure as coisas que estão te machucando agora? Então, o nosso treinamento é uma maneira de poder dar uma aprofundada nisso para que a pessoa tenha um resultado mais rápido. É muito aqui e agora, né? Aqui agora. Porque você tá aqui agora, não tá? É. E às vezes as pessoas estão buscando a salvação ou o resgate. E elas estão buscando coisas muito ali, sabe? E elas não percebem que elas não estão conseguindo ficar com elas mesmas. Que tá muito ruim aqui dentro. Então, se tá ruim aqui dentro, não dá pra eu ir pra lugar nenhum. Porque onde eu for, eu vou me levar. Eu falo muito isso, que você é sua mala, não tem jeito. Exatamente. E não importa onde você vá, você se leva e... E trabalho muito com pessoas que passaram por traumas profundos, então é muito interessante perceber como elas perderam mesmo a conexão até com o corpo, tá? Porque o trauma tem essa característica, você perde a memória, às vezes, do evento traumático, você não sabe, porque se você é muito desconectado do sentir, e essas vivências ajudam muito. É como se fizesse, assim, 10 sessões em um dia. Tem muito orgulho, né? Tem muito orgulho. Mas o orgulho é a do ego. proteção, né? Sim, mas também tem aquela história, né? Você pode passar por uma questão e essa questão ser dividida a responsabilidade. Agora, a partir do momento que você perpetua, a única responsável é você. Exatamente. O responsável é você. Porque a pessoa sofre um abuso, sofre um problema qualquer na infância. Oi? Vai carregar isso pro resto da existência? Mas é interessante que quando você tá nessa prisão da criança ferida, você não tem recurso, isso é científico, não tem recurso para fazer essa leitura. Exatamente. A maturidade, e acho que o nosso trabalho de tanto acompanhar faz com que a gente tenha essa visão. Quando a pessoa está inserida no processo, por isso que ela precisa de alguém. Exato. É aquela história da cesta. Às vezes a pessoa me pergunta assim, fala assim, escuta, eu procurei você, fiz a consulta, fiz tudo, mas é tão óbvio o que você me falou, por que que eu não entendia isso antes? Eu falei, porque não importa se você pesa 200 quilos ou 50 gramas. Se você entrar numa cesta, você não se levanta. Exatamente. Você precisa de alguém para fazer essa E tem uma coisa que eu falo para base. os pacientes, para os alunos, que assim, às vezes eu vou falar uma coisa e a pessoa pensa assim, ou ela fala, nossa, eu sei isso. Eu falo, você não sabe. Entende? Você cognitivamente tem a informação. É diferente, tem razão. Saber vem de sabedoria. Você só Exatamente. sabe se você vive. Então você não sabe. Exatamente. Mas eu posso te ajudar a saber. Então, como a gente ajuda com método, com ferramenta. E aí que entra as terapias, tá? Então, atendo em diversas frentes, né? Participo do trabalho do Jefferson com a terapia reencarnacionista. Nessa questão da terapia encarnacionista, você fala de vidas passadas. Isso. Então, tudo ajuda. Tudo é ferramenta para que a gente possa se curar nesse agora, entende?
A Luria Life Isso. é exatamente esse lugar onde você dá essa mentoria. Mentoria, não, mentoria não, você dá esse curso. É um treinamento de imersão, não é nem para formação, é para a pessoa se curar, para ela cuidar dela mesma. E a mentoria é por quanto tempo? Aí depender da pessoa, em geral são 5 primeiro, a gente organiza em 5 primeiros meses. 5 primeiros atendimentos. Atendimentos. Isso, São mensais? Não, são a cada 14 dias ou 21 dias. Tá? Ok. Então, porque a gente usa PNL, então a gente precisa de um tempo, às vezes a constelação também, então precisa de um tempo para que isso se assente em você e se torne um novo padrão. A constelação, eu tenho uma questão com a constelação, sempre Todo mundo tem. Eu tenho porque... A constelação é um novo água com limão em jejum, é bom ou é ruim? Não é isso, não é nem essa a questão. Eu tenho formação dentro da psicologia, sou psicanalista, e eu tenho uma outra formação da Universidade Internacional da Paz de Brasília, onde eu fiz transpessoal. Existe uma coisa muito, muito delicada, eu acho, nessa questão de constelação. A constelação familiar, ela exige uma responsabilidade muito grande. O meu primeiro contato com a constelação familiar, eu vi uma pessoa constelar mais ou menos umas 150 pessoas dentro de um auditório. Não, né, gente? E no finalzinho deixou os cartõezinhos. Bom, gente, se vocês quiserem resolver a questão, tá aqui. Não, gente, não. Aquilo me deu um arrepio. Sim. Aquilo me deu uma coisa que, sabe? O primeiro princípio de todos nós que cuidamos de pessoas é respeito. Não, é você pegar essa pessoa num ponto A e você sempre tem que entregá-la num ponto melhor. Sim, é a base. É o mínimo. É. Entendeu? Então, assim, não dá. Não dá. E dentro da constelação, tem a constelação familiar, que é a vertente de Hellinger, tá? Sim. E tem a constelação, que é a vertente da PNL, que usa outros autores. Tá. Eu trabalho com a constelação na vertente da PNL. Ok, é uma outra história, uma outra estrutura. Isso, é uma outra estrutura, porque o nosso intuito até assim, a constelação, ela mostra a sua questão, ela mostra a sua dor. Até por isso, assim, é para você ver aquilo dentro do seu sistema, para você enxergar aquilo que você não tem condições de ver. Ótimo. Aí fica por isso. Já dentro da PNL, a gente mostra e a gente vai trazer o recurso da ressignificação. Ok. Dentro do campo, a gente vai fazer a reprogramação neurolinguística. A gente vai pegar no trauma, a gente vai trazer recurso, a gente vai... Perfeito. Ela tem que sair melhor. Perfeito. Tá? Não tem um paciente meu que sai igual. Ou é melhor, ou a gente fica lá. Vocês fazem isso individualmente ou fazem em grupo? Faz individual e faz em grupo no sentido de ter mais pessoas participando. Mas é sempre uma pessoa ou uma situação por vez. Ah, tá. Nunca coletivo. Nunca coletivo. Por quê? Como é que eu vou deixar esse indivíduo... No meio do caminho. Não, um horror. Isso não existe. Isso é uma irresponsabilidade. Até a questão ética, até a questão espiritual. Existe, querida, porque a ética, a base da ética é a formação. A base da ética é a formação. Sim. Então, nós que viemos da saúde, independente de ter estudado depois psicologia, independente disso, eu já tinha uma formação Faz muita diferença. Humanista, digamos assim. Então, o que está acontecendo é que muitas pessoas vêm de umas áreas que não tem nada a ver, fazem esse processo de uma forma irresponsável e expõem as pessoas a risco. E tem acontecido que eu acompanho uma dogmatização. Assim, virou religião, é complicado. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma vertente de uma religião X, eu fiz a formação de constelação e eu adequo aquilo à minha religião. Fica complicado. E aplico. Sendo que a premissa da constelação é que você não dá a sua opinião. Não é sobre você. Não é sobre você. Não é a sua terapia. Não. E é sobre espiritualidade, é sobre antepassados. Você não pode falar sobre antepassados se você não fala da questão reencarnatória, se você não fala de um monte de coisa. Aí eu vi algumas vertentes, inclusive evangélicas. Sim. Aí entra a doutrinação. Exatamente. Mas aí fica também a critério. Eu acho que quando você vai procurar ajuda, você tem que ter um mínimo. Se você vai procurar um médico, você tem que procurar o CRN desse médico. Se você vai procurar um mecânico, você tem que pegar uma referência.
Se você vai procurar qualquer profissional, você tem que ter uma referência. Quais são os pacientes dele? Quais são os resultados dele? De onde ele veio, né? De onde ele Qual que é a veio. base? De onde ele veio. E a quem internet ele... ajuda muito nisso, porque você consegue acompanhar ali um tempo, entender, conversar, mandar uma mensagem, trocar uma ideia. De onde essa pessoa foi, o que essa pessoa falou, se ela tem uma consistência. Tem uma coisa muito bonita que uma professora me disse assim, há muito tempo numa formação, que é assim, você não leva alguém onde você não foi. Ah, sim, tá e certo. aí tem um monte de gente que nunca foi, vendendo umas viagens muito loucas. Sim, concordo. Adorei isso. Gente, pra onde esse povo acha que eles estão vendendo a viagem pra um lugar que eles nunca foram? É verdade, você tá certíssima. Então, assim, não dá. Adorei isso, perfeito. É perfeito o que você falou agora. E aí, entrando de novo na questão da nossa orar e vigiar. A gente trabalha com pessoas e cura, a gente tem que ter uma retidão. Não é perfeição, é um exercício. É aquela história que eu falo sempre, né? Você tá com um problema amoroso, aí você procura um amigo que nunca conseguiu ter um relacionamento. Aquele que separou 5 vezes. Separou 10 vezes. Se for a menina, procura aquela menina que nunca conseguiu firmar um namoro uma semana. Aí junta as duas com uma lata de sorvete desse tamanho, se entope final de semana. Pra segunda-feira, e vai assistir filme meloso, pra segunda-feira amanhecer chorando. Não, e às vezes... Você quer mudar? Procura alguém que esteja feliz, né? Alguém que realizou aquilo. Às vezes você tá com a autoestima baixa porque você tá aceitando crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Não. Então vamos começar a refletir. Querida, é aquela história do cara pedir prosperidade pro preto velho que tá lá no barraquinho lá, que o médico não tem nem o que comer. O médico não tem nem o que comer, ele vai lá pedir prosperidade. E aí aquela vertente acredita que o dinheiro é pecado. Né? Então é complicado isso. Daí você chega a falar assim, né? Vai ser não dá, né? Porque eu também não tenho, como é que eu vou dar pra vai ser, né? Então não dá. Né? Com todo respeito a Preto Velho, você sabe o respeito que eu tenho pela Umbanda, por tudo, né? Tenho queridíssimos meus, mas vai pedir o que não tem? Vai pedir para o médium aquilo que ele não tem? Sim. Como que ele pode ensinar caminho de prosperidade se ele não tem? Mas é muito interessante, é como a gente volta no mesmo ponto. A questão inicial é a mesma. Qual é o seu porquê? O que você está buscando? O que realmente você está querendo? Mas será que as pessoas sabem o que estão buscando? Essa é que é a questão. Nós vivemos um tempo de imediatismo. Da satisfação, né? Então esse pico de satisfação rápida, né? Que gera a dopamina com coisas fúteis, né? Faz com que você perca essa orientação. Qual que é o seu porquê? Qual é o seu porquê? E eu tô adorando a forma como você aborda essa questão da nutrição, porque me parece muito lúcido, me parece muito eficaz, no sentido, primeiro, de que não existe regra. Não existe uma regra que sirva para todo mundo, não existe uma fórmula que funcione para todo mundo, porque senão não precisaria de vocês. A gente pegava isso pela internet. Sim. E não precisaria de vocês. Se funcionasse, não estava aí 60% da população não precisava de vocês. De obeso. Então, se precisa de vocês, é porque a coisa tem que ser individual, tem que ser trabalhada. E quando você linka isso com espiritualidade, eu acho isso incrível. Né? Não está separado, né? Eu quero deixar isso registrado. Porque é uma coisa que tem acontecido. Muitos são artistas que vêm para a espiritualidade, assim como eu tenho minha vida dupla, né? Uma vida como artista, uma vida como espiritualista. E é uma coisa que eu tenho muito carinho pelas duas coisas e não sei viver sem nenhuma das duas. E tem muitos... Ontem mesmo, né? Semana passada mesmo, eu entrevistei mais um artista dentro de dezenas, né, Rafael? De dezenas que estão nas artes e estão na espiritualidade. E agora eu tenho visto profissionais da saúde. Não está separado, né? Mas, não está, começou? Mas as pessoas separaram em algum momento, né, querida? Mas assim, se a gente for buscar historicamente, quando que se começou a buscar ferramentas para a saúde? Foi dentro da espiritualidade. Foi. Né? Se você pega o kardecismo, por que o kardecismo até hoje é confundido com ciência? E o kardecismo não é uma ciência, é uma doutrina. É uma doutrina, uma religião. Mas por que foi confundido? Porque quando Kardec codifica, era mais fácil que a sociedade, inclusive ele que era médico, engolisse como ciência. Exatamente. Né? Então, ao invés de juntar, separou ali. Mas eu acho interessante que o conceito de ciência das pessoas é uma coisa muito, assim, longe. O
O cientista é uma pessoa que está lá dentro de um lugar branco, com um jaleco, entende? O que é a ciência? É o estudo da vida. Ciência para mim é aquilo que... A ciência para mim é a magia comprovada. É tudo E a aquilo magia para mim é a ciência que vai ser comprovada um dia. É que assim, Resumindo. tudo que a gente tem explicado pela ciência era um mistério. Todos os mistérios não explicados, a ciência busca explicar. Fim. Sim, pronto. Então, para mim, você coloca assim. Lembra a época, gente, que não existia lâmpada? Ninguém lembra. Lembra a época que se você falasse que o mundo era redondo, você morria? Cuidado, que isso quase aconteceu de novo recentemente. Lembra a questão do... E os vírus e as bactérias e os fungos, que era uma coisa espiritual, algum espírito tinha te tomado quando você ficava doente? Aí a ciência veio e falou, não, gente, existe bactéria. Então, assim, tudo que a gente ainda não vê e que a gente não tem a nossa consciência, na nossa capacidade de... Aquela informação pra gente é um mistério, é uma magia. Esses dias eu escutei, eu li um livro aí. Vou nem citar o autor, porque não vale a pena nem o título. Mas ele diz o seguinte, que a ciência tentou pesar a alma, pesando o corpo antes e depois da morte, mas descobriu-se que era o ar que era espírito. Eu falei, tá. Eu falei, quer dizer que o cientista, um cientista... Ele achou que a alma pesava em gramas. Se diz respeitoso, vai tentar justificar, pelo seu conhecimento, a espiritualidade. Quer dizer, aquilo que ainda está no véu. Sim. Aquilo que vai ser descoberto um dia e talvez deixe de ser um mistério e passe a ser simplesmente mais uma coisa do cotidiano. Porque eu acho que vai chegar o dia que reencarnação vai ser uma coisa tão simples, a gente vai dizer assim, pro pai, pra mãe, pra quem estiver indo embora, até daqui a pouco, a gente se encontra na próxima vida. Nós que trabalhamos com isso já é assim. Tá todo mundo chorando e a gente pensa, daqui 2 horas vamos ver se a gente já consegue dar uma conversada. Já conversado, então é assim que a gente pensa. Nós reencarnacionistas pensamos assim, né? Mas as pessoas ficam naquele peso ainda, fica naquela coisa. Então, eu acho que está chegando o tempo dessas rupturas totais, né? Vai ter uma ruptura, pelo menos para uma parte da sociedade, né? A outra está voltando ainda para a Idade Média. Há uma regressão para a Idade Média. É como se o mundo vivesse duas realidades. Um já vivesse no século 23, 24, 25, e o outro está voltando para o século 12. É um mecanismo, né? O mito da caverna. Uns estão prontos para ver a luz, os outros ficam correndo da sombra lá dentro. Querida, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu penso ultimamente que é uma busca com o mesmo vigor. Quem busca a luz e quem busca as trevas. Porque a insistência é muito grande. Nós não vivemos mais o tempo da inocência. Nós vivemos agora esse período da Era de Aquário, nós entramos já há algum tempo, desde os anos 70 que a gente está mesclando, não é tempo mais isso, é tempo de escolha mesmo, você escolhe um lado. E as pessoas estão escolhendo o lado. Estão escolhendo o lado, ou o lado da luz ou o lado das trevas, está muito claro isso para mim. No comportamento a gente percebe. Está muito claro isso para mim. Eu vejo pessoas... falando de outros seres humanos, que se pudesse botavam num forno crematório, como fizeram com os judeus. E tá tudo certo. Eu tô vendo guerras acontecendo e pessoas escolhendo um lado. Opa, tem alguma coisa muito torta aí. Bastante, né? Nós não estamos falando da Idade Média, nós estamos falando, né, do século XXI. Oi. E quando o ser humano perde essa capacidade de autoquestionamento, é que a gente entra nessas imersões muito trevosas, né? Porque a pessoa, ela vai assim, permitindo, por exemplo, uma coisa que é ruim se torna normal. Sim. Aí aparece outra que se torna comum. Mas aquele ali também faz isso. Mas é só isso. Não, mas eu só vou ter essa vantagemzinha aqui. E quando você vê, você tá totalmente corrompido, assim. Não, e as coisas de julgamento, né? Eu acho que nunca se julgou tanto os outros. As pessoas se vêem no direito de julgar, de pisar em cima, de massacrar, né? E aí quando a gente fala de nutrição, a gente fala, como é que nós estamos nutrindo a alma também, né? Mas é tudo isso que sai da boca. Né?
que tem no coração. Tem no coração, como é que a gente está nutrindo a alma da gente, E né? é interessante nós que temos essa função de observar e de tratar pessoas, né? Que a gente, quando a gente ouve, a gente sabe exatamente o que tem no coração. Ah, sabe. Porque tá saindo pelo Sabe. olhar, tá saindo pela Sabe. atitude, pelo que tá falando, pela Arrogância, energia. arrogância com que fala às vezes, com que julga. É, Aí me dá uma tristeza, me dá um mal-estar mesmo. Dá tristeza, me dá mal-estar, porque você vê que a pessoa mergulhou, né? Você vê que a pessoa ela mergulhou. jogou os baldes que ela vai ter que buscar, né? Porque vida de adulto é assim. Você jogou aquilo ali, não vai ter jeito, é você mesmo que vai ter que resolver. Sim, mas a gente já conhece, você como espírita, você tem uma... Você é kardecista, no caso, né? Não, Não mais, espiritualista. agora é espiritualista. Mas tem formação Foi muito kardecista. interessante, porque eu nunca fui kardecista, né? Tinha esse centro kardecista próximo onde eu morava e tinha o dono, o dirigente do centro, chamava Seu Américo. Ele era bem idoso já Sim. fez a passagem. E aí eu ia tomar um passe, igual muita gente faz às vezes. E aí um dia ele falou assim, você vai dar aula de evangelização. Eu falei, tá. Tá. Porque minha avó era muito evangélica, então eu estudei a Bíblia. E aí eu nunca falei isso pra ninguém. Ele chegou lá, viu, eu acho, e falou, não, é você mesmo. E eu falava assim, eu vou ensinar o quê pra essas crianças, gente? Eu tô perdida. E era muito bonito. Ele falava assim, lê, que você vai saber o que falar. E a gente sempre ensina melhor o que a gente precisa aprender. Então, se você não souber, você vai aprender junto. Não, aí eu agarrei nisso, né? Falei sobre. Vamos focar nesse ponto. E eu fiquei ali 2 anos dando aula para as crianças. É maravilhoso. Maravilhoso, assim. Eu sou apaixonada por criança, eu sou apaixonada por gente. Graças a Deus, porque para ser terapeuta tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente, mas gostar em essência, né? É uma coisa mais profunda. É um olhar diferente, para além das atitudes. Entende? Quando você vê muitas coisas absurdas, é normal que você se sinta triste ou que você se decepcione. Mas quando você começa a olhar para além das atitudes, você sente compaixão. Não é que você concorda ou que você vai apoiar. Às vezes você vai até se afastar. Mas você sente compaixão, porque você sabe que ali tem alguém que está sofrendo muito. Tá muito ruim aquela situação. É assim que eu vejo. De um lado eu vejo crianças felizes na luz. E de cá eu vejo crianças muito tristes. Eu ainda estou preocupado ou ocupado, eu não me preocupo, eu me ocupo daquelas que estão aqui. Esse é o nosso trabalho. As que estão aqui. Porque essas ainda eu consigo puxar para outro lado. Né? Não sou dono de nenhuma verdade, não sou nenhum ser de luz, não é essa a minha proposta de vida aqui. Mas nós somos a mensagem. Mas eu venho com esse propósito de ajudar quem quiser fazer a travessia comigo, porque eu também estou fazendo. É isso. Eu estou fazendo a travessia. Exatamente isso. Né? Com as nossas escuridões também, com as nossas trevas, com as nossas questões que a gente tem para resolver na vida, mas a gente está tentando caminhar para a luz. Eu acho que é ter uma habilidade de conseguir já se autogerenciar e conseguir mostrar para as pessoas até esse lado, tá? Porque a sombra faz parte, a dor faz parte. Essas coisas que as pessoas julgam como ruim, elas não são ruins. O que é ruim é o que você faz a partir disso. Tem? Você já me ouviu dizer aqui, e isso todo mundo já me ouviu dizer, eu acho. Se nós estamos encarnados, grande coisa nós não somos. Só de estar encarnado. Porque se a gente fosse muito grande coisa, a gente não estava aqui mais. Já estava em outro plano. Nós estamos aqui, temos muita coisa a aprender. Tem que ter essa humildade, eu acho. De entender isso. Porque aí a gente não distancia das pessoas. Nem de quem está mais evoluído que a gente e nem de quem está um pouquinho menos evoluído que a gente. A gente vira uma coisa só. E essa corrente fica mais fácil de ser puxada e tirar essas pessoas que estão ainda mais atrás que a gente. Eu acho que essa é a questão. Eu acho que eu vou dar um outro olhar dessa mesma coisa. Eu acho Por que é a favor. mesma coisa num outro olhar. Eu acho que nós estamos aqui e por estarmos aqui, nós somos grandiosos. Ah, não, como filhos de Deus, sim. Porque nós somos a aposta de um monte de gente. Não, sim. Uma turma de gente por uma vaga. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Não, a questão de dizer que nós não somos grandes coisas é porque a gente não pode ficar no lugar de dono, de verdade, de superioridade. A gente tem que entender. Nós estamos encarnados. E estar encarnado é um processo de purgação. É um processo de aprendizado. Isso daqui é um hospital. Esse mundo é um grande hospital. Então nós viemos aqui porque nós estamos doentes. Todos nós.
Se a gente não tiver essa consciência, a gente começa a se tornar o dono da verdade. Sim. E dono da verdade é uma coisa triste, que Deus me livre e me abençoe, que eu nunca fique nessa posição. Porque eu vou ser o maior mentiroso do mundo. Porque eu não creio nisso. Eu acho que é aquele olhar de Jesus, né? De que a gente tem que estar sempre com a energia da criança, né? Sempre. A criança tá na descoberta, ela não tá nem aí, que verdade. Pra que é verdade? Pra que é Pouco verdade? importa, na verdade. Pouco Pra quem importa. tá no caminho real, pouco importa. E na verdade pouco importa mesmo, né? Que, às vezes a pessoa, eu vejo a pessoa às vezes com a pretensão de alguma verdade, eu falo, gente... Na prática, na prática do dia a dia, a gente percebe que às vezes a pessoa que estava numa comunidade longe, sem educação nenhuma formal e sem formação nenhuma, ela passou melhor do que aquele que estava maravilhoso numa universidade, às vezes médico, às vezes advogado, juiz. Aquela pessoa simples lá, não sei aonde, passou melhor. Sim. Entende? Claro. Então, quando a gente começa a conviver muito com isso, a gente perde esse lugar. A gente tá A gente mais... sai desse lugar, dessa pretensão, né? Sai. Todo conhecimento é ferramenta. Para quê? Para que você consiga fazer essa travessia aí. É o que eu digo aqui todas as vezes, todos os podcasts eu falo isso. Filtrem, passe na peneira. Sim. Mas é muitas peneiras, viu? Vai lá no finalzinho, O pessoal sobrar, não gosta de peneira, eu tenho essa opinião. se sobrar algum cavaquinho lá, guarda As pra pessoas você. não têm muito. Né? O clickbait tá em alta. Pois é. Não nos ponham num lugar de dono de verdade. Não façam isso. Jamais, Pesquisem, gente. ouçam e duvidem sempre. Uma coisa interessante também que eu vejo, às vezes as pessoas não duvidam daquela pessoa que você não vê crescimento. Então tem muita gente que tá há 50 anos com a mesma visão, a mesma opinião, vendendo a mesma verdade dela. E a verdade é uma construção, porque a gente vai vendo ângulos diferentes desse prisma. Ah, sim. A gente vai se transformando. Você não é o mesmo de 10 anos, de 20 Graças anos. a Deus, não. E quem acompanha tem que ter esse olhar crítico, tá? Será que essa pessoa tá crescendo também? Aí volta, você só leva alguém onde você foi. Se você tá indo, você tá em movimento. Então as suas verdades tem que ter um crescente. A gente tem que ter um crescente na nossa própria vida. E esse exemplo, ele ensina mais do que o argumento, eu acho. Ah, sim. É o que você fez na sua vida, né? Qual que é a sua história? Porque você pode mentir durante 1 mês, 2, 3, 5 anos, 10 anos. Sim. Como é que você mente por 50 anos? É. A mentira ela não perdura. A gente que trabalha com essa questão da regressão, a gente acha interessante, né? Da pessoa mentir. Eu falo, não tem problema não, a hora que passar, Porque a mentira não perdura. serve pra quê? Ela não se sustenta. Eu falo assim, serve pra quê? Tipo, pra nada. Olha, cara. nos dias de hoje, infelizmente, serve para algumas pessoas tentarem financeiramente se darem bem, tentar passar a perna nas pessoas. E às vezes, por 1 ano, 2, 3, Mas 4, isso funciona. Ainda que dê certo pela vida inteira. Isso aqui é Mas um aí- frame, né? E depois? Exato, mas aí o que que acontece? A pessoa chega num ponto que ela mostra a verdadeira face dela. Mostra, e aí vai tudo por terra. A gente vê tanta gente aí caindo, despencando, né? Dos seus altares. A gente vê direto. Pois por quê? Porque baseou aquilo na mentira, baseou aquilo, né? As pessoas não estão entendendo esse nosso processo dessa era de aquário. Sim. As pessoas não estão entendendo. Gosto É da o frase fim. do Wagner, né? E é o Mestre fim, de nada. e é o fim da hipocrisia. Sim. E é o fim da mentira, da hipocrisia, né? É por isso que hoje você vê que a mentira, ela é desmascarada em pouquíssimo tempo. E é assim, né? E é escancarado. Mas é interessante que quem vive dessa questão de marketing, né? E para eles tanto faz, né? Porque quando a propaganda é positiva, engaja. Quando a propaganda é negativa, engaja. É uma maneira de estar sempre em evidência e sempre chamando atenção e ganhando ali o seu movimento. Mas também fica aquela história, né? Olha, me desculpe a sinceridade extrema, mas eu não consigo ser diferente, né? Eu adoro a profissão de palhaço, mas eu não tenho qualificação para isso. Então eu não nasci para ser palhaço. Eu não consigo viver de palhaçada. Eu não consigo. Se eu tiver que fazer circo, eu vou ter que fazer uma escola específica. Eu sou até ator, mas não sou palhaço.
E eu não daria E conta. é difícil, né? Eu não daria conta dessa arte maravilhosa. Eu admiro quem faça. Eu não nasci para ser palhaço, não nasci... os meus seguidores sabem disso, que eu não nasci para circo. Eu não venho aqui para bancar o docinho, para fazer o apresentadorzinho. Não é a minha índole. Não é a minha índole. Quando eu criei o Consciência Paranormal, as regras eram essa. Eu falei, quem vier ao meu podcast, ao nosso podcast, venha com verdade. Venha com verdade. Porque se vier com mentira... Isso já é uma exceção grande, né? Eu levanto a lebre na hora. Eu levanto a lebre na hora, porque não é tempo mais de palhaçada. Não é Sim. tempo mais para isso. E aí você tá aqui propondo um ambiente onde as pessoas possam ter uma nova consciência e, na verdade, acaba virando um desserviço, né? Um desserviço. Então vamos conversar. Sim. Né? Às vezes eu trago aqui um grande querido meu, que é o Wagner Borges, que eu sou Meu apaixonado. professor, né? Sou apaixonado pelo Wagner. O Wagner é meu amigo. Gente, todo mundo é apaixonado pelo Wagner. A gente se encontra no mundo espiritual, a gente se encontra no mundo espiritual, encontra em viagem, assim. Nossa relação é assim, a gente conversa o tempo todo, é uma sintonia total. Graças a Deus eu tenho o privilégio de estar lá no grupo de estudo dele. Que maravilha. Eu vou lá esses dias. Por favor. Esses dias eu tô indo lá, ele me convidou. Aí o que acontece? Aí um dia desse, um rapaz falou assim, deixa o Wagner falar, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, isso aqui é um podcast, um videocast, é um bate-papo. Você quer palestra? Tem que ir lá no Instituto. Você entra no canal do Wagner, tem um monte de vídeo dele falando sozinho. Tem que ir lá no Instituto, aqui é um bate-papo. Porque a gente tem que trazer essas coisas à tona. Sim. Porque senão fica um assunto tão chato. Mas o Wagner é maravilhoso, até nesse exemplo. Não, ele sempre fala, mestre de nada. Não é mestre de nada, eu sou. O Wagner é magnífico. A gente coloca ele como mestre, mas ele não aceita mesmo assim. O Wagner é magnífico, né? Eu sou anti-mestres. Eu sou anti-mestres. Eu não creio em mestres encarnados. Agora, existem grandes figuras de grande conhecimento e Wagner se encaixa neles, né? Com certeza. Você vê o Wagner falar, você vê que tem uma fluência de luz. Isso é maravilhoso, né? Então, ele sabe do respeito que eu tenho por ele, ele sabe disso e eu não preciso nem falar. Ele sabe disso, né? Foi ele que escreveu, inclusive, o prefácio do meu livro, ele que escreveu. Que lindo. Né? Entre o perdão e o despertar, uma jornada espiritual. Preciso ler, e você falou tanto sobre o perdão, né? Sim. Como é preciso a gente perdoar para encontrar o caminho do meio. E aí entender, na verdade, né, que o auto-perdão é o único perdão verdadeiro. Porque quando você está com ódio de alguém, você, na verdade, está com ódio de ter se permitido estar naquela situação. Exatamente. E aí você começa a perceber isso, saber, né? Não entender cognitivamente. E dentro, inclusive é isso, dentro do sistema da constelação, a gente consegue fazer a pessoa entrar numa posição de tomar contato com o sentir dessa questão do perdão. É uma ferramenta muito importante. Porque se você não sente verdadeiramente, você fala, eu perdoei. Aquela energia continua lá e aquilo continua afetando a sua vida. E não tem cura sem perdão. Não tem E cura. perdão não é esquecimento, né, gente? Perdão. Não, isso é amnésia, Alzheimer. É só Alzheimer, algum tumor cerebral, só. Bateu a cabeça, perdeu alguma coisa. Né? Não, perdão é deixar ir, né? Não é concordar, não é aceitar muitas vezes. Às vezes você vai ter que pôr limites saudáveis e criar um afastamento que gere, inclusive, um ambiente melhor. Faz parte. Mas é você entender o que em você se conectou com aquela situação e tratar em você aquilo. E a partir dali você fala, foi ótimo, aprendizado, é isso. Nós temos uma técnica no teatro que quando a gente fica com medo da plateia, a gente faz com que tá todo mundo pelado. A gente olha como se estivesse todo mundo pelado na plateia. Jura? Aí a gente fica sem medo. No teatro a gente faz isso. E dá medo quando você sobe, tem um monte de gente. Sim. Às vezes dá dor de barriga e tal. Mas enfim. Mas eu sou muito descarado, né? Eu não tenho vergonha de nada. Mas a gente já passa alguns apuros, né? Hoje praticamente eu não faço mais teatro, eu só dirijo e escrevo. Mas tem uma técnica que a gente faz na espiritualidade. Então você que está precisando perdoar alguém, primeiro se perdoe mesmo. Mas em relação ao outro, faça com que ele tenha a aparência de uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos. E converse com essa criança. Pergunta por que essa criança chegou ao ponto que chegou, por que fez o que fez. Procura imaginar
qual a história de vida dessa pessoa, e você encontra o perdão. E dentro da constelação a gente faz uma dinâmica parecida com isso, que é trazer assim a intenção. Então, o que foi que dentro daquela outra criança ferida, qual a intenção dela? E aí, quando você olha para a intenção, você percebe que as atitudes, sim, estão totalmente desalinhadas com tudo, mas que a intenção básica era receber amor. Receber amor. Do jeito mais torto, né? Mas receber amor. E quando a gente pensa que a nossa criança também não é grande coisa, que a gente também fez as nossas artezinhas de alguma forma, né? Quanto que a gente participou daquela situação, quanto que a gente... dinâmica, né? A dinâmica, quanto que a gente aceitou que aquela situação acontecesse, né? Quando a gente entende que não tinha escolha, talvez, naquela situação e que, portanto, nós não somos responsáveis por aquilo. Quando a gente entende que não dá para voltar atrás e apagar tudo, como dizia Chico Xavier, mas dá para ter um novo recomeço, né? O Jung fala uma coisa muito maravilhosa, né? Que fala dos campos morfogenéticos. Já falava, né? Sim. Que é, enquanto você não tomar consciência, né? O seu inconsciente vai comandar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Exatamente. E muitas vezes nós passamos por situações muito dolorosas e é uma energia que tá ali no inconsciente. Às vezes não tem a ver exatamente com o que aconteceu. Igual a alimentação. Então você precisa encontrar dentro de você ou pedir ajuda para um terapeuta para que a gente encontre isso dentro de você. Bom, qual que te conecta com a dor? Então vamos resolver o que conecta. Bom, então vocês tiveram oportunidade, né, de conhecer essa profissional incrível, Genevieve. Que nome bonito, nome francês, né? Ele tem origem celta, acredita? Celta? Eu juro, eu pensei que era francês. Ele é francês, mas a origem é celta. A origem é celta. Isso. E é o seguinte, ela é fundadora da Luria Life, né? Onde vocês podem fazer aquele curso de imersão de um dia. E ela tem também outras ferramentas lá. outras ferramentas, se vocês vão entrar em contato, ela vai passar os contatos agora para vocês. E ela também tem a mentoria que acontece, né? Inicialmente com 5 você falou, 5 e pode sessões. Se estender e pode se resolver. Enfim, cada história é uma história. Cada história é uma história. E também tem a questão do tempo, né? Às vezes você passou 20 anos imerso num problema, não vai resolver com 5 sessões. Se você passou 5 anos se entupindo igual um porquinho, agora você vai ter que ter um tempinho para virar coelhinho. Um pouco de resiliência. Para virar um coelhinho. É assim que funciona, resumindo a ópera. Quais são os seus contatos, Genevieve? Pode me procurar, tanto no Aluria Life tem o site, lá tem os contatos, que é mais fácil. O meu nome é um pouquinho complicado, mas tem no Instagram, se vocês colocarem Genevieve. Genevieve. Literalmente assim. Com JH. Genevieve. E tem o Caminho da Senda, que é o Instagram do próximo livro, que fala sobre espiritualidade e reencarnação também. O que fica para mim desse papo maravilhoso com Genevieve é o seguinte: não precisa realmente ser uma coisa ou outra, não é? Nós estamos aqui nesse caminho de aprendizado e vamos usar todas as ferramentas possíveis, né, que possam melhorar o nosso trabalho e assim como seres de luz, seres que buscam essa luz, Genevieve busca, né, terminar essa jornada um pouco melhor do que chegou, né? A gente já sabe que já conseguiu. E eu digo que aquele que consegue ajudar, nem que seja uma única alma, a melhorar um pouquinho, então é a glória. Eu tenho certeza que você fez isso, minha querida. Não, está gratidão, fazendo um prazer ter e vai continuar fazendo aí por muitos e muitos anos. Um prazer ter vocês aqui. Se vocês ainda não estão seguindo, sigam o Instituto Ivan Martins, onde acontece o Consciência Paranormal, toda quinta-feira às 19 horas. Lembrando sempre, colha as flores que fizer sentido para vocês, né? As que não fizer sentido, deixa no jardim que alguém passa e pega, tá? A gente recebe todo o amor que vocês têm para dar. A parte hate, a parte da maldade, vocês guardam para vocês. A gente não precisa delas, tá bom? Deixe seus comentários sempre de luz, que é o que interessa pra gente, que aqui o nosso caminho é da luz. Seja um semeador de luz também. Um beijo no coração, que a luz esteja com cada um de vocês de forma especial hoje e sempre. E namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Até semana que vem. Querida, obrigado. Gratidão. Ai.